Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Uma quarta-feira gostosa aqui em São Paulo. E como nós combinamos, vamos falar um pouco sobre o Brasil, né? O que está acontecendo aqui no nosso país, como que estão a situação política, a situação econômica, a situação financeira do nosso país. A gente tem um grupo de estudos, né, pelo WhatsApp, e nós falamos que pela delicadeza do assunto nós faríamos uma live sobre o assunto Brasil. Poxa vida, tem muita coisa para se falar do Brasil, né? Um país tão rico. O Brasil é um país super rico, riquíssimo, né? Mas não para todos, para alguns. Algumas pessoas têm muito e outras têm poucos. A gente vai comentar alguma coisa a respeito também, né? E tratar o assunto com toda riqueza de detalhes e com o respeito que o Brasil merece, não falando mal de A, falando mal de B, não falando que a corrente partidária tal é boa, que a corrente partidária Y é melhor, nada disso. Nós falaremos sobre o nosso país, o Brasil, a situação que ele está passando no momento, né? Então é uma situação complicada, não é uma situação fácil. Hoje você, analisando o que acontece no Brasil, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque reflete em tudo, né? Estamos passando por um momento bem delicado. E se tratando de Brasil, a gente tem que conversar de 3 pontos principais, né? Político, econômico e o de saúde, né? São 3 pontos chaves que a gente vai estar batendo um papo aí já rolar mais um tempinho aí, a gente vai conversando. Boa noite, Alfredo, boa noite. E é legal a gente conversar sobre o nosso país, porque logo teremos outras eleições aí, né? Se tudo correr bem, se não mudar, se o TSE não mudar a data, daqui uns dias nós teremos outras eleições. E qual vai ser o viés? Esse jogo de tabuleiro mudou muito, né? Desde a soltura do ex-presidente Lula, esse jogo de tabuleiro vem mudando constantemente. E logo a gente vai estar falando dessas mudanças de cenário, né? Que na política e na geopolítica se chama mudança de cenário, né? Mudança dos eixos ali, dos círculos geopolíticos. Mas mudou bastante coisa, né? Mudou bastante coisa. Eu fico feliz que o brasileiro, de uma maneira ou de outra, ele está gostando de política. Seja de uma maneira tranquila ou de uma maneira mais violenta, mas estamos gostando de falar de política. Isso é bem interessante, porque nós somos criados, né, da seguinte maneira: futebol, política e religião não se discute. Esse foi o nosso ensinamento que os nossos pais, nossos avós deixaram pra gente. E hoje a gente consegue, de uma maneira ainda muito prematura, né, muito devagar, mas nós conseguimos discutir política. E isso é um passo muito interessante aí para um país, né? Porque tudo é política. Tudo é política. Nós tratamos o assunto com uma delicadeza. Não, o cara é político, não gosto de política, eu sou apolítico. Não. Tudo na vida é política. Tudo. Desde o seu levantar para ir trabalhar, já começa ali na política. O namoro, noivado, casamento, filhos, é jogo político. Nós somos políticos por natureza, nós somos seres sociáveis. Tanto que quando encontramos pessoas que não se relacionam tão bem com outros, nós colocamos ele como antissocial. A política está enraizada
dentro das nossas vidas. Poxa, que legal! É bem interessante a gente tá falando disso, porque nós somos políticos, somos totalmente políticos em tudo, da maneira que eu me visto, como eu me comporto em tal lugar, como eu me comporto em outro, como que meu linguajar, vou dar um exemplo, meu linguajar no meu trabalho, na GCM, é um, meu linguajar dando aula, é outro, em casa, totalmente informal, na minha família, totalmente informal, e assim vai seguindo a vida. Somos políticos, né? Na escola da sociologia, nós entendemos que temos os três grandes, os pais da sociologia, né? Eles falam, né? E um deles fala que nós somos atores da vida social. Nós somos atores, né? Em cada local a gente coloca uma máscara e vai mudando. Opa, agora eu estou com essa máscara, agora eu estou com essa máscara, e assim vai. Essa é a nossa vida. Então a política, ela faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Política e futebol, nunca vi tão parecida como agora a política e o futebol. É bem louco a gente fazer esse paralelo. É muito legal. A política e o futebol é show de bola. Dá para você fazer um paralelo ali, né? O que está passando, o que está pegando, o nervoso das pessoas. É bem interessante a gente fazer isso aí, esse jogo, né? Essa analogia. Bom, vamos lá. Falar um pouco de Brasil. Poxa, o Brasil é um país gigantesco. Nós temos aproximadamente 208 milhões de pessoas no Brasil. 208 milhões de pessoas com credo religioso diferente, com visões políticas diferentes, uns que não sabem o que é política, tem a diferença de política e politicagem. E o Brasil, por ser um país pobre em desenvolvimento, subdesenvolvido, emergente, a nossa economia ela é frágil. Então, qualquer problema que tiver, nós vamos ter um reflexo aqui. Por exemplo, o petróleo. Se o petróleo sobe, ok. Se o petróleo baixa, a gente sente isso na pele, porque nós vendemos petróleo para o mundo e compramos petróleo também. Por um lado é bom e por outro lado é bem problemático. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco da crise que o Brasil está passando. Primeiramente, pelos pontos principais da crise. O atual governo, ele pegou um país que vinha numa crise econômica, uma crise estabelecida, econômica e política muito grande. Não é? O impeachment da ex-presidente Dilma, o ex-presidente Michel Temer assume o Brasil. No começo do mandato dele, ele consegue emplacar algumas coisas e depois já não consegue mais. Tivemos o episódio também que ele passou por um processo de impeachment, que não chegou aos finalmente, mas ali já começa um problema de gerenciamento do nosso Brasil. Pois bem, tivemos a eleição, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, né, pelo voto democrático, e ali ele pega um país totalmente polarizado. O que é polarizado? Poxa, eu tenho a minha convicção é a certa, a sua é errada. Então a gente já começa por aí, né? Viés partidário muito forte. E o que vai acontecendo com isso? Para a economia, para os investidores estrangeiros entrarem no país, eles precisam de um país muito forte. Eles precisam ter uma condição de investimento forte, que dê possibilidade dele ter o lucro. O capitalismo é isso, a gente já fala isso nas aulas lá no YouTube, tem essas questões do capitalismo. Então ele vai querer o lucro, ele vai querer certeza de mercado. Legal. O que acontece? Várias propostas, não é? Várias propostas de reformas econômicas para quê? Para ter mais segurança para o investimento e o investidor estrangeiro investir aqui no Brasil. Legal. Um dos pontos chaves que foi falado, e lá no curso eu comentei bastante, é que nós estávamos depositando 110% na reforma da Previdência. Ela começou robusta e ela foi abrindo leques. E várias outras carreiras foram pegando
esses lags, né? E foram conseguindo alguns benefícios. Então, da reforma da Previdência, ela era o boom, ele era o boom da proposta econômica. Ela foi aprovada, né, com várias ressalvas, e dali já começou um movimento muito mais forte, um movimento polarizado muito mais forte por classes, né, classes de trabalhadores que não se viram tão assistidos pela reforma da Previdência, e começava ali um embate gigantesco, né? Esse embate vem antes da eleição, porque a eleição a gente tinha ali a esquerda e a direita muito forte. Esquerda e direita vem desde da época da Revolução Francesa, Liberté, Fraternité, Égalité, né? Girondinos e jacobinos se gladiavam ali nas retóricas, e aqui no Brasil nós temos a esquerda e a direita, né? E eu costumo dizer que é o seguinte, eu não costumo dizer esquerda e direita, eu costumo dizer pedra e vidraça. Uma hora alguém vai ser pedra, uma hora alguém vai ser vidraça. E a reforma da Previdência, voltando na reforma da Previdência, foi aprovada e entra uma crise de saúde que ninguém esperava. Mas antes da gente falar da Covid, nós temos que entender que o mundo ele é globalizado. Se uma economia vai bem, relativamente as outras irão bem. Se a sua moeda é forte, você não vai sentir tanto a crise em outros países, como por exemplo os dois mais ricos do mundo, China e Estados Unidos. A China, professor, a China é a primeira economia do mundo. Não é? Eu não sei se vocês têm acompanhado no nosso canal do YouTube, a gente sempre deixa claro que a política chinesa ela é diferente da dos Estados Unidos. A política estadunidense é hard power. Ela vive de conflitos, ela vive guerreando com um monte de gente que ela às vezes nem conhece, mas ela está guerreando. A China é totalmente ao contrário. A China é soft power. O que é o soft power? É o poder de persuasão, é o poder de conversa, de barganha, né? Ela não tá ligando para conflito. Ela pode estar inserida no conflito, mas ela não age ali de primeira. Ela não é a polícia do mundo. E o que acontece com essas duas economias? Por exemplo, a China ela é a maior compradora de títulos públicos dos Estados Unidos. Então, se a economia dos Estados Unidos tiver um problema, a China, consequentemente, também vai ter um problema dela junto com os Estados Unidos. Então, para ela não é interessante acontecer isso. E o Brasil, professor? O foco é o Brasil. Sim, porque nós vendemos commodities. O que é commodities? São os grãos que nós vendemos em farelo para a China, já vendemos também um pouco, uma parte para os Estados Unidos, mas o nosso mercado maior é a China. Carnes, também vendemos para o mundo inteiro, inclusive para o mundo árabe, né? Da religião islâmica, eles estão no mês do Ramadã, e a carne vendida é uma carne com corte diferente, né? Se chama carne halal, e o Brasil tem esses comércios, isso é commodities, e a gente vende muito isso para o mundo inteiro. Legal, China e Estados Unidos entraram na briga, né? A guerra fiscal, e chuviscou aqui no Brasil. A nossa economia é frágil, então qualquer problema ela vai sentir. Mas professor, em 2008 teve a crise, né, imobiliária dos Estados Unidos. Sim, tivemos a crise, só que aqui nós estávamos numa ascendente econômica, nós não sentimos tanto, não é? Essa crise. Por incrível que pareça, os Estados Unidos e outros países sentiram bastante, porque deixou de circular o dinheiro. Aqui não, aqui a gente estava numa compra maluca, a gente comprava 2, 3, 4 celulares, porque não tinha redução de impostos, né? O IPI, carros, nunca foi tão fácil trocar de carro. E enfim, a gente estava num consumo maluco, um consumo louco. E isso foi facilitando para nós não entrarmos em uma recessão. O que diferentemente aconteceu nos dois governos da presidente Dilma. Ela herdou um país que estava numa ascendente e depois o país começou uma descendente, porque não tínhamos um plano B na manga, só tínhamos um de consumo. A partir daí,
começam as crises políticas. Ai, ai, ai. As crises políticas. Poxa, professor, eu estava esperando você falar mal do presidente, falar mal da esquerda, mal da direita, mal do centro, mal de todo mundo. Não, 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 não. Isso não vai acontecer. Nós vamos falar de Brasil. Não vamos falar mal de A e nem de B. Nós vamos falar de Brasil. A crise política, ela é centrada em poder. Ela é centrada em poder. Não é? Nós temos um grande bloco, e, na verdade, a Câmara e o Senado, para você ter a chance de aprovar os seus projetos, você tem que ter um bom relacionamento com a Câmara e o Senado. Isso é fato, isso é lógico em todas câmaras municipais, estaduais, federais, o Senado Federal. Você tem que ter um trato muito legal ali. Por isso que é interessante que o presidente, o líder de um país, ele tenha a maioria ali, para ele ter uma política assertiva para todos. Legal. A crise política, ela começa com rota de colisão, onde eu não tenho diálogo. A democracia é feita de diálogo. Poxa, professor, mas aqui nós não temos uma democracia, a democracia é mentirosa. Isso é mundial. A democracia que nós temos é uma democracia sequestrada, como diz o José Saramago. Nós temos uma democracia vigiada, né? Não temos uma democracia plena. Não existe uma democracia plena. Isso é utopia. Não, mas nos Estados Unidos não existe democracia plena. Não, mas nos países ricos não existe democracia plena. Nós temos obrigações legais que nós temos que cumprir. Então a democracia plena, ela não existe. Né? Tem democracias que você vai ter mais liberdade, é diferente. Mas uma democracia totalmente plena é utopia, ainda não existe. Legal. Aí, quando você entra numa rota de colisão, tanto com a política, quanto com a imprensa, quanto com parte da população, você entra, não é, na vidraça. Você é a vidraça, você vai ser atacado, você vai ter um problema sério, problemas de relacionamentos e problemas de colocar os seus projetos e ir adiante. E isso nós estamos vivendo essa crise, e não é de hoje, é uma crise antiga, é uma crise bem antiga essa que a gente vive. E hoje ela está mais acirrada por N motivos. Pois bem, crise da saúde. A economia já não andava muito bem. A maioria dos empregos que nós temos é emprego no terceiro setor de serviços. Se nós temos o setor de serviços paralisados e ainda vem uma pandemia mundial, pandemia tem diferença, pandemia que está disseminada em vários países, epidemia em um país, né? E endemia é o problema da dengue que a gente tem aqui, ela sempre está vindo, então tem essa diferenciação entre epidemia, pandemia e endemia. Aí o Brasil, deixa eu só tomar uma água, aí entramos nessa pandemia, né? Uma crise de saúde. Poxa, mas os hospitais estão lotados. Desde que eu me conheço como ser humano, os hospitais públicos são lotados. Estão muito mais lotados por causa da pandemia, não é? Mas aí tem vários motivos que poderiam ter um pouco melhor a condição do serviço público, né? Que é o Estado mínimo. Hoje na política neoliberal, o Estado tem que ser cada vez mais mínimo. O que significa isso, Filé? Eu não entendi. Quanto menos o governo investir no Estado, melhor. Só que nós vimos que quem está segurando isso com força é o SUS. Então fica até uma pergunta aí para vocês: até quando o Estado mínimo ele é necessário, não é? Até quanto o Estado mínimo ele é necessário? Será que todas as áreas a gente tem que deixar um mínimo ali, ou a gente tem que ampliar esse serviço? Legal. O coronavírus, né? Ele começa na China, a história todo mundo sabe, chega aqui no Brasil e começa a disseminar o vírus para vários estados aqui do nosso país. Acontece
Acontece que o vírus ele se tornou um vírus político. Um vírus político. Olha a crise econômica e uma crise de saúde. Então o vírus ele se tornou um grande confronto político, onde forças se gladiam para ver quem está certo, quem está errado. E no tocante de país, independente de direita e de esquerda, vai sofrer todo mundo. Você pode ser o mais radical de extrema esquerda e extrema direita. Você vai sofrer as consequências da pandemia. Nós estamos sofrendo as consequências da pandemia, independente do seu viés ideológico, sua filosofia política partidária. Você vai sofrer essas consequências. Então nós estamos com a crise de saúde, onde ela se tornou um grande fla-flu, um grande Corinthians e São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, onde a gente se gladia nas redes sociais toda hora, uma briga louca, uma grande cacofonia, onde todo mundo grita, todo mundo é super-homem, todo mundo tem a certeza de tudo, a cura para tudo, e isso não leva a lugar nenhum. Leva a uma politização maior ainda, a politização de uma doença que não tem cura ainda, vai demorar anos para achar a vacina, não é? Aí a politização leva a algumas frases inadequadas por falta de conhecimento técnico, de conhecimento específico, acadêmico, não é? Depositamos uma força em um medicamento que não tinha uma comprovação tão séria, e isso foi o ápice nas redes sociais, todo mundo com o nome do medicamento na ponta da língua, como se fosse um Doril. Toma Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Tomou Doril, a Covid sumiu. E não é bem isso acirra os ânimos, né, dessa crise. Então a crise da saúde ela se torna uma crise politizada. Politizaram a pandemia, né? Nós estamos vendo isso na mídia. Essa politização, essa briga entre A e entre B. Ao invés de estarem medindo esforços para ter um denominador comum, para que todos os brasileiros pudessem usufruir de um SUS melhor, não é? De ter amparo melhor na nossa saúde, a gente fica batendo e chovendo no molhado. Isso não vai levar a lugar nenhum. Outra coisa que leva à crise da saúde e a gente repensar um pouco é a questão da ciência. Um país sem educação, um país sem ciência é um país fadado ao fracasso. Um país sem ciência, um país sem educação, ele é um país fadado ao fracasso. E nós vimos a politização também em cima das questões científicas, não é? Vimos países tomar um rumo e nós tomamos outros totalmente diferentes. Vimos discursos de um jeito e ouvimos discursos de outro jeito. Isso é uma politização da saúde. Aí entra a crise econômica. Eu já estou terminando e depois vocês podem fazer perguntas que eu vou tentar responder com todo prazer. A crise econômica, o Brasil já passou por várias crises, né? Nós passamos por várias crises econômicas. A última foi a de 2008, que no começo do vídeo eu falei para vocês, que foi a crise imobiliária dos Estados Unidos. Não é? A bolha explodiu, a bolha imobiliária explodiu e não refletiu aqui. Por quê? Porque nós estávamos num consumo louco, a gente comprava um monte de coisa e a gente não sentia esse problema. Aqui no Brasil montaram-se até a nova classe C. Nossa, era definida da seguinte forma: você ganha de 5 a 8 mil reais, você tem dinheiro para pagar suas contas e um dinheirinho que sobra no fim do mês. Você é a nova classe C. Compra que você é feliz. Sociedade do consumo, né?
Tem até um livro que chama, livro e um filme chamado A Sociedade do Consumo, como que nós consumimos bastante. E nós não sofremos isso. Como eu havia mencionado, os dois governos da ex-presidente Dilma, nós entramos numa descendente, a economia começou a galopar e caindo gradativamente, fora os escândalos de corrupção. O que acontece? Nós não conseguimos mais comprar e não tínhamos um plano B. Entramos numa crise econômica. Falta de empregos, subempregos, e hoje está muito forte essa questão do subemprego. Nós tivemos aqui no Brasil várias empresas encerrando atividades, e isso afeta a economia de um país. Hoje, fazendo um paralelo entre 2008 e 2020, um dos maiores problemas da crise de 2008 foi a falta de circulação de dinheiro. A de hoje, a de 2020, é que afetou o principal motor da economia do Brasil, que é o de serviços. Professor, o Filé, o que é o setor de serviços? Bem, vamos lá. Shoppings, setor de serviços. Olha, mercados, né? Vou pegar 25 de março, por exemplo. Setor de serviços. Ali já começa um grande... a questão do desemprego já começa a aflorar ali, né? Pô, loja fechada, nem todo mundo vai para o e-commerce, tem pessoas que vêm de fora comprar, e isso no Brasil inteiro. E afetou o turismo, grande setor de serviços, escolas particulares, setor de serviços, profissionais liberais, como advogados, dentistas, também setor de serviços, e isso vai afetando a economia brasileira. Então, a diferença entre a crise de 2008 para a de 2020 é que a de 2008 o dinheiro não circulava. A de 2020, a economia ela está emperrada, porque o setor de serviços parou, estagnou. Nós já tínhamos um exército chamado, quem está desempregado na indústria, no comércio, na geografia nós chamamos exércitos de reserva. Nós tínhamos uma concentração de desempregados no Brasil, uma estimativa de 12 a 13 milhões de pessoas desempregadas. Isso significa a capital de São Paulo inteira sem empregos. Com essa crise econômica que nós estamos vivendo, esse número ele vai saltar. Ele vai saltar, vai crescer muito, ele vai crescer bastante. E, claro, eu tenho lido alguns artigos, vendo alguns vídeos, e os especialistas dizem que é um mercado que irá se regular, mas em passos lentos, em passos bem lentos. Isso é mundial. A Europa também, o nível de desemprego na Europa é altíssimo. Sério, professor? Sério. A Espanha, a Itália, a Grécia são países quebrados. Elas levaram a crise da zona do euro. Países quebrados, não tem emprego. Portugal também é um país onde tem um problema muito sério com o emprego. Mas tinha muita gente, filé, indo para Portugal para trabalhar. Sim, só que nem a gente só conhece o lado B, o lado A da história. O lado B, que tinha um monte de brasileiros sendo deportado, quase a gente não enxerga, né? É que nem versículo da Bíblia, a gente só lê o que interessa pra gente, a outra parte a gente deixa pro outro, isso não é pra mim não. E aí, nessa crise que nós estamos vivendo no setor de serviço, vai ser passos lentos, então vai demorar para se equalizar. Não é? E no Facebook nós fizemos um vídeo, uma live essa semana, na segunda-feira, falando do mundo pós-Covid, como que será a reação. E hoje, olha que interessante, eu li um artigo falando da nova geração que está surgindo aí, que são os filhos, né, da Covid. O filho da Covid é a geração C. A geração C. Olha que, para a gente pensar um pouquinho, né? Se antigamente, dias atrás, meses atrás, se nós víssemos alguém de máscara, pelo amor de Deus, a gente corria, a gente saía correndo, é assalto, corre que é bandido. Hoje, se a gente vê alguém sem máscara, a gente já fala, já tem outro conceito.
Pô, que cara louco, o cara não tá usando máscara, né? Ele não sabe, será que ele não sabe que tem Covid, que pode pegar e tal? Os conceitos que vão mudando ao longo do tempo. Então, esse mercado vai se autorregular, só que ele vai se regular de uma maneira lenta e gradual. Lenta e gradual. Temos estados na crise da saúde que estão totalmente falidos. Isso na geopolítica a gente estuda países fortes e países falidos. Infelizmente tem estados nossos aqui que estão totalmente falidos. Boa noite, Laís. Boa noite, Carolina, Guerra. Boa noite, Gi. Boa noite, Robson. Sejam bem-vindos. E é isso, gente. O Brasil está passando por um momento muito delicado. Muito delicado. Tem vários viés que a gente pode fazer um recorte e falar, não é? Pode falar de uma forma racional, não muito emotiva, de uma forma racional, um pouco da direita, um pouco da esquerda, um pouco do centro, não é? Eu prezo pela democracia, prezo pelo contraditório, nem todo mundo tem a mesma ideia, nem todo mundo acredita no que eu acredito, e a democracia é isso, a gente tem que se apegar a tudo, a gente tem que ouvir tudo e fazer um filtro, e é bem legal bem legal, e é interessante a gente, desculpa pelo legal, é interessante a gente falar dessa questão de crise, porque na crise a gente arruma vários inimigos, né? E arrumaram um inimigo na mídia. E o pessoal fala, pô, mas isso e aquilo não presta e tal. E eu sempre gosto de usar a maêutica. E nós temos um controle remoto que é só apertar que você muda para qualquer canal. Né? Você não precisa você não é obrigado a assistir o programa X. Você tem o poder do controle remoto. Né? Quem estuda com a gente lá, quem estuda com a gente presencialmente, eu sempre falo, a gente tem o poder do não. Nós temos o poder do não, não é? E tem pessoas que não têm esse poder. Então é isso, gente. Nós estamos numa crise política, numa crise de saúde e numa crise econômica. Se vocês conseguiram captar isso, fazer uma leitura de uma forma mais racional, sem muita emoção, porque eu não gosto do A, não gosto do B, a gente vai ter um Brasil bem legal aí, um Brasil que a gente consegue entender, um Brasil que a gente consegue compreender e um Brasil mais empático, né? Um Brasil mais empático, onde a gente vai ouvir o outro, dar voz ao outro. Isso é democracia. A democracia é isso, a democracia é bem legal, não é? Porque se a gente só tem um olhar, a gente não é um país democrático, nós seremos um país ditatorial ou autoritário. Tranquilo? Manda aí as dúvidas. Boa noite para todo mundo. Se alguém tiver alguma pergunta, diga aí e a gente tenta responder. Fiquem à vontade. E às 9 horas temos outra live, hein? Quem quiser nos acompanhar aí, nós vamos trocar uma ideia. 9 horas da noite, daqui a pouquinho. Parar, acabar isso aqui, comer um feijão com arroz, tomar um suco e para outra live. Vamos trocar uma ideia. Legal conversar, né? Então, tanto tempo, fiz até um post hoje no Facebook perguntando, né, o que a gente mais sente falta, né, no nosso dia a dia. Será que a gente mais sente falta nesse isolamento social? Várias pessoas comentaram, eu sinto falta dos meus amigos, sinto falta de um abraço, sinto falta de conversar, sinto falta de, sei lá, ir para a escola. Até agora ninguém colocou isso, né? Mas eu espero que alguém coloque. Sinto falta de estudar presencialmente, que é outro viés que está se abrindo aí, né? O EAD. EAD. Vocês terem uma ideia? Essa questão do EAD, o país Israel, ele estava numa discussão há mais de 15 anos. Vamos colocar aulas EAD ou não vamos colocar aulas EAD? Vamos fazer isso ou não vamos fazer? De repente, uma semana está todo mundo EAD. Como a vida muda rápido, né? No Brasil a mesma coisa. Gente, eu não consigo estudar EAD. Uns grupos que a gente teve até um embate forte. Não consigo estudar EAD. De repente a gente começa a se agir. Robson,
Como reerguer a economia após Covid? Rapaz, você quer me derrubar, né, meu? Você quer me derrubar. Boa pergunta. Boa pergunta. Como reerguer a economia após Covid? Então, ela vai ser lenta e vai ser bem gradual, isso mundial. Por quê? Até agora não tem um remédio, uma vacina eficaz contra a Covid, contra o vírus. E isso vai mudar hábitos. Mudando hábitos, a economia ela vai ter que se readequar a essas mudanças de hábitos. Né? Questão de a gente lavar a mão toda hora, álcool em gel, máscara, como que será a vida social daqui para frente. Então, turismo. Hoje, por exemplo, olha, a curva ela está caindo e está chegando no menor nível. Você tem segurança para viajar para os Estados Unidos, por exemplo? Ou para Pernambuco aqui no Brasil? Sabendo que o nosso foco maior econômico, né, o que gera mais emprego, é o setor de serviços, então ela vai se reerguer, mas vai demorar um tempinho ainda para a gente se reerguer, mas parabéns, excelente pergunta. Bianca, boa noite, tudo bom? Mais alguém aí manda perguntas? Quando vocês vão pensando aí, eu vou falando algumas coisas para vocês. Lá no canal do YouTube tem algumas aulas que vai falando sobre professor, professor, o senhor acha que a quarentena vai durar até quando? Uau! Olha, nós colocamos esse nome de quarentena, Carol, por quê? A quarentena é quando tem uma coisa bem mais forte. Nós estamos num isolamento que nós nos colocamos em isolamento, né? Isolamento social voluntário. Mas não há como prever ainda se ela vai aumentar ou não, por dois motivos. Primeiro, econômico. Primeiro, econômico. Será que o setor de serviços ele consegue se manter acima de 30 dias fechados? Comércio, shopping, enfim. Então, é um ponto que tem que se analisar. Outro ponto que tem que analisar, e esse com muita calma. Quando começar a abrir, o que vai abrir? Será que vai ter aglomeração? Será que não vai ter aglomeração? Será que nós vamos manter o respeito ali de 1 metro, 2 metros distante de uma pessoa? Porque tem local que o negócio está pegando fogo, é vida comum. Um exemplo é a Brasilândia. O bairro da Brasilândia, ele está vivendo do jeito que estava, tá tudo tranquilo. O Itaim também, eu recebi alguns vídeos aí do Itaim que é perigoso. Então, tudo vai depender. Tudo vai depender do que vai abrir e qual que vai ser o grau de abertura desses comércios, tá bom? Não sei se você conseguiu entender, se não, dá um alô aí que a gente tenta responder da melhor maneira. Seja bem-vinda, Carol. Então, lá no canal do YouTube, como eu estava falando, tem alguns vídeos, algumas aulas gratuitas lá de geografia, né, alguns conceitos básicos de clima, de relevo, vegetação, de geopolítica, o que é soft power, o que é hard power, sobre China, Estados Unidos, e nos grupos de WhatsApp também. Laudo, seu louco, boa noite, meu irmão. Que saudade, quanto tempo, cara. Quanto tempo, pode colocar aí mais de 30 anos, hein? Rapaz, quanto tempo. Seja bem-vindo, meu irmão. Só deixa eu passar isso aí que eu vou lá no Itaim te dar um abraço. Então, no canal a gente tem essas videoaulas, nós temos ainda o link que está na nossa página do Facebook. Se vocês conhecerem alguém que está querendo prestar o Enem, prestar a FUVEST, indique. É só clicar e vem estudar com a gente. Gratuito. É gratuito. É bem legal. Videoaula, audioaula, é bem legal. Perguntas mil, das mais diversas. E é bem legal. É bem legal. E, e o mundo, ele está passando por essa transformação. Hoje eu estava fazendo um paralelo, no começo do vídeo eu estava falando, né, que os muçulmanos, eles estão no meio do Ramadão, no mês sagrado, no meio do jejum. E eles
são caracterizados, principalmente as mulheres, por usar o burca ou hijab, né, para não mostrar, e o corpo totalmente coberto. Nós estamos fazendo praticamente a mesma coisa. Olha como é perigoso a gente falar da religião ali. Hoje a gente está vivendo muito parecido com ela. É uma região que eu gosto muito, mas muito, muito, muito de estudar. É o Oriente Médio. A gente pode até fazer uma live somente falando do Oriente Médio. Vai ser bem legal. Robson, qual a sua posição sobre as posições do presidente? Olha só, dois pés no peito. Qual posição, Robson, você está dizendo? Explica aí para eu tentar entender, beleza? Praia, e aí, praia, beleza? Como é que tá aí no sul? Ah, o isolamento, tá tranquilo? Pessoal na rua ou tá todo mundo respeitando o isolamento? Então, Robson, depende da posição que você está me perguntando. Você está me perguntando. Tem várias interpretações aí da sua pergunta, né? Tem várias, se for frases, se for o jeito que ele se comporta, né? A maneira dele falar, a gente tem várias maneiras de estar te respondendo. Dá uma posição aí, já pegando a sua palavra, e que eu já te respondo já. Então, é bom a gente fazer esse paralelo, né? Da maneira que a gente olha o outro, sobre como ele está lidando com a crise. Ah, sim. Então, a questão de pedra e a questão da vidraça. Uma coisa é você sempre atacar, outra coisa é você sempre ser atacado. Isso é do ser humano. Não vou criticar, como eu falei no começo do vídeo, não vou criticar nem A nem B. Eu vou tentar ser o mais racional possível. Quando você é um líder de uma nação, é o líder de um país, você tem que ter muito cuidado com o que você fala. É diferente de nós, mortais, né? Assim, dizendo assim, é diferente. Então, as falas que são feitas, como lidar com o outro, a sensibilidade, a empatia. O líder, ele direciona numa crise, vamos pensar numa guerra, você é o general que está responsável por estar com o seu exército, você tem que direcionar o seu exército para o norte certo, para as posições corretas. Não pode ter dúvida no que você fala. Então, nas questões de posicionamento, de liderança, de menosprezar a pandemia, as perdas familiares, nisso eu acho que ele peca bastante nessas questões. Ele peca, ele peca muito e isso reflete em todos os brasileiros, porque se você for fazer uma viagem hoje, dependendo do país, você não pode ser aceito por causa do nível de infectados que nós temos no Brasil. É complicado, é complicado. Questão da empatia, questão de liderança, questão de pulso firme. Uma hora eu falo uma coisa, outra hora eu não falo. Eu sempre tento colocar a culpa nos outros. Isso não faz parte de uma liderança forte, né? De uma liderança coesa. Uma liderança coesa. Você tem um exemplo no Canadá, são dois governos diferentes. Tem o premier e tem o primeiro-ministro. E eles falam a mesma língua. E um é de direita e o outro é de esquerda. Um é conservador e o outro de esquerda. E eles falam a mesma língua. E por incrível que pareça, pronunciamento diário na televisão. E um elogiando o outro. Aqui é diferente, aqui é um gladiando o outro, né? E isso é um problema muito sério no Brasil. Não sei se te respondi com clareza aí. Então, gente, esse bate-papo foi um pedido aí do pessoal do grupo, né? Que eu acho que depois eles vão assistir, que tem muita gente trabalhando. Então, o pessoal da área da saúde, que Deus proteja eles.
E, enfim, é um momento delicado. Na minha opinião, Robson, na minha opinião, ele está criando uma crise política. Não, ele não está criando, não, ela já está estabelecida. Desde o primeiro dia, essa crise política já está estabelecida, bem estabelecida. Nós não somos brasileiros, nós somos verde, amarelo ou vermelho. Tá? Isso está bem estampado, tipo o Fla-Flu que eu comentei agora há pouco. Né? Eu sou meu time melhor do seu e eu quero que o seu time perca, né? Se o seu time perdendo, eu vou ficar muito feliz. Só que a gente esquece que nós estamos falando de seleção, não estamos falando de time regional, estamos falando de uma seleção. Nesse momento, falando uma crise política do jeito que ela está, todo mundo vai perder, independente do seu viés político partidário. Tranquilo? Eu te respondi aí com clareza aí mais uma vez. Então, a gente tem voltando a falar do canal do YouTube, indica lá para os seus amigos, Luiz Flávio Filé, YouTube, tem algumas coisas bem legais, outras coisas que a gente vai falar às 21 horas, outra live, falar sobre algumas questões políticas, isso vai ser direcionado. O que a gente acha de política, como que a gente acha que está na nossa região, Itaim, São Miguel, Ermelino, essas quebradas que a gente conhece bem. E para tentar melhorar, né, dar ideias, trocar uma ideia para ver como que a gente pode estar melhorando essa nossa região tão carente de tudo, tão carente de tudo. Isso é muito legal, você discutir política, você discutir a política de uma maneira não emocional, mas de uma maneira mais racional, né, onde você pode ouvir o outro, mesmo que você não concorde, mas você escuta. Você escuta o outro e tenta entrar em um denominador comum, né? E deixar para vocês que toda segunda-feira, 20 horas, nós temos o Facebook, né? Ao trocar uma ideia, Facebook. Às quartas-feiras, às 21, nós temos o trocar uma ideia aqui no Instagram. E às sextas-feiras, claro, se não for uma sexta-feira atípica, que nem foi a passada, nós conversamos no YouTube. São os 3 canais que a gente está trocando uma ideia aí com vocês de diversos assuntos. E é isso, gente. Falamos das crises, né, que o Brasil está passando, o que pode ser feito, né? A economia vai levar um bom tempo para isso, e isso a gente tem que se reinventar. Né? Lá na live que eu fiz no Face, tem lá como que vai ser a sociedade do futuro, né? Sociedade pós-Covid. E é bom dar ouvir um pouquinho lá, uns 50 minutinhos de live, para a gente filosofar e tentar chegar num denominador comum e para a gente se reinventar nessa sociedade que passa tão rápido, né? Como que são as mudanças nessa nossa sociedade muito, muito, muito rápidas. Ela muda constantemente. Toda hora ela está mudando. E é isso, gente. Mais alguma pergunta? Tudo tranquilo? Podemos encerrar. Se tiver mais alguma pergunta, Robson, manda aí que eu te respondo. E aguardo vocês às 21 horas. Para mais uma, vamos trocar uma ideia. Itaim, lugar bom. Você mora no Itaim, Robson? Responde aí que a gente já encerra. E vamos para mais uma live. No Face também, a gente tem a página pública, que tem muita coisa interessante. Para você que gosta de um pouquinho de política, ali vai ser um prato cheio para quem gosta de política. Ali vai ser uma maravilha. Gostou de política? Gostou de política? Se está feliz com como está a sua região, se você está contente ou descontente, vai lá. Vai lá. Vai ser muito legal você conhecer a nossa página pública. Tem muita coisa legal. Muita coisa. Ali tem um beabá de como saber o que foi gasto na nossa região. Vai demorar muito para a vacina ou remédio? No mínimo, no mínimo, no mínimo, de 2 a 3 anos até chegar uma vacina. Porque você pega o vírus da gripe aqui no Brasil, né, que a gente toma. Eu estou com 18 anos, eu tive que tomar a vacina.
da gripe. Todo ano ela é mudada, porque o vírus ele sofre mutações. Sofrendo mutação, então você tem que achar primeiro a vacina, para depois entender a mutação desse vírus, para ele estar tendo outras mudanças, para ter outras mudanças na vacina. É médio prazo essa questão da vacina, Robson. É médio prazo. E não, pô, 18 anos. 18 anos, tem culpa se você tem 40. Tem 18 só. Mais um pouquinho aí, vai. Vou colocar uns 47 também. E é isso, demora um pouquinho, cara. Demora um pouquinho. A gente vai ter que. Assiste a live no YouTube. Assiste a live que você vai entender melhor como que é a sociedade futuro, aí, né? Futuro próximo, de amanhã. De amanhã, todo mundo de máscara, cumprimento. Será que você cumprimenta todo mundo como era antigamente? E aí, irmão, pá, aquele abraço tal. E aí, beijinho no rosto. Será que a gente vai ter esses hábitos aí? Será? No metrô, você anda de transporte, metrô, ônibus, alguém espirra, como que fica as pessoas que estão em volta, a pessoa que está ao lado? A gente espirra muito forte, tinha, a gente espirra agora assim, hábito que a gente não tinha. Álcool em gel, álcool em gel, minha mão tá viciada, faz 2 horas que eu não passo, eu tô tremendo, de tanto álcool em gel que a gente passa. Né? Aquela corrida maluca de álcool em gel, papel higiênico, que até hoje eu não consigo entender aquele desespero para tanto álcool em gel e tanto papel higiênico. Eu não consegui ainda entender porque o povo correu tanto. Meu amigo, o mundo já não é mais o mesmo. Já não é mais o mesmo. Mudamos bastante. Mudamos muito. Uns para melhor e outros para pior, né? Coisas de ser humano. Coisa de ser humano. E isso tem tudo a ver com o Brasil. Isso tem tudo a ver com o Brasil. Enquanto uns estão recolhidos dentro de casa, lá na live a gente, vou te dar um spoiler. Lá na live a gente fala da frase, fique em casa. É muito fácil a gente falar essa frase e as pessoas obedecer. Se você tem uma casa confortável, onde nós moramos, né? Você tem uma casa confortável, você tem acesso à internet, você tem alimento na sua casa, você tem seu espaço. Mas e nas comunidades que a gente conhece, que é 10, 15 pessoas em 4, 5, 6 metros, sem água tratada, sem acesso a um monte de coisas aí que é básico, acessos que são básicos, vocês não têm. É difícil, difícil. Tanto que, não sei se você reparou, mas mudou a frase. Se puder, fique em casa. Se puder, fique em casa. Porque nem todo mundo tem o conforto de um lar. Como nós temos, nós somos privilegiados, graças a Deus. Né? Temos que pedir para que os outros tenham essa condição que a gente teve. O mundo não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Fica lá, responde lá na nossa página, lá no Face, né? O que você sente mais falta desse tempo que a gente está em isolamento social. Você sente mais falta? Yasmin, sente mais falta do quê? Yasmin sempre está presente nas aulas lá e tal. Mas o que a gente sente mais falta no nosso dia a dia? É bem interessante essa pergunta, né? Coisa simples. Outro spoiler, na live a gente fala muito de coisa simples. Muito simples. Mas o governo tem dinheiro para. Não. O governo tem até a página 2, porque o governo vive de imposto, né? Todo governo vive de imposto. E o que acontece? Primeira grande mentira de todo político. Eu vou reduzir que a taxa tributária ela é altíssima. A gente paga imposto para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Então, esse sustento por isso que tem um nome, auxílio emergencial. Ele não sei se vai perpetuar por mais 1, 2, 3 meses, mas ele é emergencial. O que é emergência? Para que você está parado na sua casa. É pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, comprar alguma coisa. O dinheiro, o valor é adequado? A meu ver, não. Mas era o que tinha para hoje. Era para ser um valor reduzido. Era para ser R$ 200, subiu para 600. E pode ser que, se perpetuar mais um tempo o
isolamento e se pague mais uma ou outra parcela aí para as pessoas. Dinheiro entrando, a economia gira, devagarzinho, mas ela gira, ela gira. O governo tem dinheiro, vai ter que fazer, perdão, ela vai ter que fazer alguma coisa relacionada a isso, senão a gente vai ficar à mercê. Esse é um problema. A Yasmin está com saudade do shopping, minha filha também. Não vejo a hora de ir para o shopping. Ai, ai. Shopping, a praia do paulistano é o shopping. Tá onde? Vou pro shopping. Fazer o quê? Não sei, vou andar e ver as coisas. É a nossa praia. Então, Robson, é isso, cara. O governo vai ter que dar um jeito de ajudar as pessoas. Outra questão, procura sobre estado de bem-estar social e estado mínimo. Aí você vai entender a lógica liberalismo, neoliberalismo, globalização, você vai ter um bom leque aí de discussão a respeito desses assuntos aí, tá bom? E é isso. É isso. Então, já finalizando, que daqui a pouco trava, nós temos 2 minutos. 2 minutos. Crise, os pontos da crise, né? A herança que foi deixada, né? Pelo governo, dos governos passados. A crise de saúde, que ela é a mais latente. A crise econômica e política que se instaurou aí no governo, no atual governo brasileiro. E quem ganha e quem perde. Ninguém ganha com isso. Todo mundo, na verdade, perde. Nós somos brasileiros. O Estado, ele tem que zelar pelo bem-estar de todos. Porque nem eu disse para um amigo meu que ele tem um viés muito forte. Falei, Fê, fizeram a vacina. Acharam a vacina da Covid. Quem que vai tomar? Só pessoas ligadas ao seu viés ou todos os brasileiros? Aí ele respondeu com certeza, assim, fantástico. Todos os brasileiros. Eu falei, então, por que você discute isso em rede social? Se você já tem a sua resposta formada, por que você discute em rede social isso aí? Aí ficou sem resposta, enfim. Mas nessa crise, todo mundo paga. Redução de salários, novas oportunidades, fica a live de novo aí para vocês estarem assistindo. Novas oportunidades, home office. Então, tudo isso é complicado. O que você achou da demissão do Mandetta? Tá com os dois pés no peito, hein, cara? Cara, é crise política. É crise política. É difícil ali a situação que ele estava e como que ele foi. Tem vários outros contrapontos ali dessa questão. Né? Lembra da mídia que eu falei, do inimigo da mídia? Então, cara, ele foi da entrevista no canal onde todo mundo não, a grande maioria acha que é inimigo. Já é um ponto. Segundo, o líder falava A, ele falava B. Então, você politizou a pandemia, você colocou em xeque o presidente, né, o que o presidente falava e o que o ministro da Saúde ele falava. O que eu acho é que ele saiu muito forte dessa bola dividida. Ele saiu muito, muito forte. Não sei o que ele pensa de futuro político, se ele vai querer ser candidato a alguma coisa no futuro, mas ele saiu muito forte desse cenário. Isso é uma certeza. Ele saiu bem forte do cenário dessa bola dividida, como eu disse. Eu imagino, eu imagino que a fila do SUS seja maior do que foi a vacina da febre amarela. Quando achar vai ser aquela loucura, né? Todo mundo correndo e tal, mas o SUS, ele provou que ele é necessário. Ele provou que ele é necessário. Porque várias pessoas temos 28 segundos, se eu responder rapidinho. Várias pessoas que têm convênio médico estão indo para os hospitais de campanha. Várias pessoas. O SUS, ele é fundamental. O Mandetta falava o que é certo, até a página 2. Procura
o que ele falava quando ele assumiu, o que ele